Sabe aquele momento da vida onde parece que nada mais faz sentido daquilo que é normal para as outras pessoas? Que aquilo que a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos avós, de estudar, de fazer uma faculdade, cursos, ter uma carreira, parece que isso já não é mais tão certo assim como eles falaram para nós que seria. Parece que algo aqui dentro está vazio e não se encaixa com nada. Como se o destino tivesse te pegado, te chacoalhado e não dito onde te largou. Eu já vivi isso muitas vezes há um tempo atrás, mas teve um momento que foi a virada de chave para mim. Teve um momento que tudo passou a fazer sentido e eu finalmente entendi o que eu tinha que fazer. Eu finalmente entendi qual era o meu propósito, qual seria o meu projeto, qual seria o meu foco de vida. E se você está nesse momento da sua vida, esse vídeo é para você. Eu vou te contar um pouquinho como foi comigo, como esse despertar, como essa mudança aconteceu na minha vida e o que eu fiz para lidar com ela. Através deste relato, eu quero que você também coloque e tente aplicar a maioria das coisas que eu vou te dizer aqui na tua vida, naquilo que você está vivendo. E eu vou te pedir também, caso você se identifique com a minha história, que deixe aqui embaixo um relato da sua história. Porque eu também quero te conhecer, eu também quero saber como tem sido esse despertar para você. Como você tem lidado e como isso tem afetado a sua vida. Há cerca de 11 anos atrás, eu comecei a trabalhar em um supermercado, uma rede de supermercados. Eu ainda era adolescente, eu trabalhava de tarde e de noite e estudava de manhã. Eu nunca tinha trabalhado antes, profissionalmente. Eu tinha antes disso uma ideia do que eu queria fazer, enquanto eu estava só na escola. Eu sabia o que eu queria fazer de faculdade. Eu tinha um sonho muito grande de ser cientista da computação. Adorava mexer com computadores, adoro até hoje, mas com uma visão um pouco diferente. Durante esse tempo que eu comecei a trabalhar nesse supermercado, as coisas foram mudando aqui dentro. Eu comecei a me encaixar no sistema. Eu comecei a entrar no padrão do status quo. Eu comecei como um empacotador. Com o tempo, fui crescendo muito rápido. Logo que eu virei maior de idade, já tinha uma vaga garantida de operador de caixa, depois virei fiscal de frente de caixa e, por último, líder de frente de caixa. Ou seja, com 18 anos, eu havia crescido muito. Poucas pessoas da minha idade conseguem chegar a um cargo de liderança, mas eu consegui. E aquilo, de certa forma, me fez entrar em uma espécie de matrix, para achar que a minha vida seria aquilo. Eu fiz totalmente o contrário do que geralmente eu falo aqui nos vídeos para as pessoas fazerem. Eu deixei com que aquela empresa, aquele cargo, se transformassem em mim mesmo. Tanto que eu não dava bola para hora extras, trabalhava que nem um condenado. Por quê? Porque para mim, aquela ali era a oportunidade de ouro. Aquilo ali, para mim, iria me transformar para sempre. Só que, num determinado momento, em trocas de liderança, de cargos, eu acabei saindo desse supermercado. Durante 3 anos, aquela foi a minha casa. Aquele foi o meu ambiente onde eu achava que ali seria a minha vida. Um tremendo erro. Mas, quando eu saí, foi um baque tão grande. Foi como se tudo aquilo que eu tinha vivido
não fizesse mais sentido para mim. Como se tudo tivesse acabado, eu fiquei desnorteado durante alguns dias, mas foi durante esses dias que eu me olhei no espelho e eu prometi para mim mesmo: essa não é a vida que a gente tem que ter. A vida, ela pode ser muito mais do que trabalhar de segunda a segunda, suando a camisa, sem ver o sol se pôr, sem ver o dia passar. E eu prometi para mim mesmo que eu iria começar a procurar respostas. E talvez esse seja o período que você esteja na sua vida. Talvez você esteja no período de eu preciso entender se a vida é realmente só isso, trabalhar, 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 ou se ela tem algo a mais. E agora eu te afirmo com toda certeza: tem algo a mais. A felicidade, ela não é só o dinheiro ou a carreira que você acredita que vai construir. A felicidade, a mudança de vida, ela está em pequenas coisas que você só começa a enxergar depois de muita pesquisa, depois de muito estudo. E eu não estou querendo te apavorar, eu só estou te preparando para o que vai vir para você a partir do momento que você faz a pergunta primordial, que é a pergunta do: será que a minha vida é só isso mesmo? E quando você descobre que a vida não é só trabalhar, as coisas começam a ter um outro sentido. E eu comecei essa pesquisa árdua pesquisando sobre dinheiro. Como ganhar dinheiro da internet? Como eu posso monetizar um produto digital? Como eu posso sair do trabalho convencional? Esse era o primeiro ideal. E eu comecei a ler. Li vários livros na minha vida. Atualmente eu estou terminando o meu 41º livro lido. Só que eu comecei com livros como Os Segredos da Mente Milionária, como Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Comecei com O Homem Mais Rico da Babilônia, que são livros fantásticos. Para quê? São livros para te ensinar a gerir o teu dinheiro. Porque quando você entra nessa jornada, a primeira coisa que você tem que fazer é se organizar. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer um check-up da sua situação de vida. Como eu estou vivendo? Como estão minhas finanças? Como estão meus relacionamentos? E a partir daí, ir aprendendo e organizando tudo. E quando você consegue entender onde você erra financeiramente, quando você consegue entender onde você erra nas suas relações, onde você erra por estar brigando com todo mundo, por estar talvez sendo ruim ou inconveniente, ou uma pessoa muitas vezes insuportável, você começa a subir uma escada para entender qual realmente é a virada de chave. Para entender de verdade onde você pode chegar e o que é a vida. Qual é a verdade sobre a vida. E aí, aos poucos, você vai percebendo que nada que você faça com o seu mundo externo vai alterar qualquer coisa na sua vida. De que nada que você faça para os outros, ou com os outros, ou para os outros, nada disso vai de fato fazer com que você encontre as respostas que você tanto quer encontrar. Mas tem um momento
que você passa a encontrar todas essas respostas. Que é o momento que você entende que toda construção, seja financeira, seja familiar, seja pessoal, ela começa de dentro para fora. E quando você descobre isso, algo surreal acontece, porque você descobre que você tem o real controle sobre o que acontece na sua vida. Não talvez sobre o que acontece com você, mas sobre como você reage ao que acontece. Poxa vida, um eletrodoméstico meu estragou. E agora, que desgraça, alguns diriam, xingariam todo mundo. Mas a pessoa que entende realmente o que é a vida, ela vai olhar para dentro de si mesma e vai dizer: eu tenho uma solução para isso. Talvez ela ainda não tenha brilhado na minha mente agora, mas ela vai aparecer. Eu tenho a solução porque eu sei que tudo se refere a como eu reajo às coisas. Se eu ficar bravo, se eu ficar xingando todo mundo, a solução não vai aparecer. Você vai criar um bloqueio mental na sua mente que você não vai ver mais nada a não ser o problema. Agora, quando você diz para si mesmo que a solução vai aparecer, a sua mente faz como se fosse um leque, abrindo para todas as possibilidades que existem no mundo. E a partir desse momento que você começa a se trabalhar cada vez mais. E eu, durante muito tempo, fiquei lendo e batendo a cara na porta, muitas vezes achando que estava no caminho certo e não estava. Achando que estava lendo a coisa certa e não estava. Foi a partir do momento que eu comecei a entender que tudo vinha de dentro para fora que a minha vida começou a mudar. O meu mundo, ele é um reflexo total do que eu tenho aqui dentro. Se eu tenho tristeza, angústia, vazio, falta de propósito, a minha vida externa vai apenas refletir isso. Agora, se eu entendo e descubro qual é o meu propósito, qual é a minha missão de vida, se eu entendo onde eu tenho que chegar, as coisas mudam externamente também. Porque justamente quando está organizado aqui dentro, é que vai estar organizado lá fora. Portanto, antes de você querer apontar dedos, dizendo que você não consegue, por culpa da sua amiga, do seu parente, por culpa do teu cachorro, antes de você apontar dedos, olhe para si mesmo e se pergunte: o que eu não estou fazendo que faz com que eu não tenha os resultados que eu quero ter? Porque a partir do momento que você olha, pode vir o mundo contra você, pode vir o Papa contra você. A partir do momento que você entende que o mundo é apenas um reflexo do que você tem aqui dentro e aqui dentro, você vai encontrar a solução. Seja ela qual for, você vai sair do buraco que talvez você se encontre hoje e vai mudar não só a sua vida, mas as vidas das pessoas que estão à sua volta, das pessoas que estão ao seu redor. Porque com o tempo, a sua iluminação, com o tempo, a sua clareza de vida, ela transborda também para as pessoas do seu convívio, que começam a entender também que tudo acontece de dentro para fora. Então, eu peço mais uma vez, deixe aqui embaixo a tua história. Me conte qual o período da sua vida que você está.
que eu vou fazer um vídeo falando exatamente sobre esse período, porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. E eu tô aqui, este canal aqui, ele é feito para eu te ajudar. Ele é feito para que você me sugira onde você quer ajuda e eu sentar aqui e gravar um vídeo te dizendo exatamente como você vai sair disso. Meu nome é William Carvalho. Se você assistiu este vídeo até aqui, deixe seu like, comente, compartilha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!